Meus queridos amados irmãos e irmãs, com muita alegria que cumprimentamos a todos, com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo das nossas revistas da Escola Bíblica Dominical. Alegria tê-los conosco. Cremos que vamos crescer muito, como temos crescido com a palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos chegando na lição de número 6, que tem data de 6 de novembro de 2022, com o título da lição A Justiça de Deus. O texto áureo nos diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável. Salmo de número 18, versículo 26. A verdade prática nos diz assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo número 14, versículo 12 ao 21. Leamos a palavra do Senhor. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas limarias e elas assolarem que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que estivesse 3 homens, estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Versículo 17. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas limarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Glória a Deus por isso. Está aí a nossa leitura bíblica em classe, também juntamente com o título da lição que já lemos, texto áureo e a verdade prática. Dentro dessa leitura vamos orar, pedir ao Senhor que fale conosco, para que venhamos crescer e aprender e amadurecer com a sua palavra. Espírito Santo de Deus, queremos te louvar, te adorar, Senhor, pela oportunidade de estudar a tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos guia, meu Pai, nos faz crescer, ó Deus, com essas verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Lembrando que nós estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. E esse livro do profeta Ezequiel, que é um livro profético, ele é muito atual, da forma que Deus tratou com o seu povo, com o povo de Judá, com o povo de Israel e de outras nações também. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, nós percebemos que ele é muito atual. Temos visto muito que aconteceu no passado acontecer no presente. Eu costumo falar que o povo é o mesmo, né? O que mudou da época, nossa época, para a época de Ezequiel, somente a tecnologia. Mas a palavra do Senhor que foi levada pelo profeta
Ezequiel, a nação de Israel, que não foi ouvida, que foi virada as costas, negligenciada a palavra do Senhor, hoje não tem sido diferente. Muitos atalaias de Deus têm se levantado, a igreja de Deus tem se levantado, levando a palavra do Senhor com verdade. Mas, infelizmente, muitos não têm ouvido a palavra do Senhor. E hoje, essa lição é muito importante, não que as outras não sejam, mas vai falar sobre a justiça de Deus. Deus, ele é o justo juiz. O que é justiça? Justiça é retribuição. Vai chegar o dia que Deus julgará toda a humanidade. Ou seja, cada um de nós receberemos a justa retribuição daquilo que fizemos de bem ou daquilo que fizemos de mal. A primeira vez que Deus aparece como juiz está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 18, versículo 25. É a primeira vez onde vai mostrar Deus como juiz da humanidade. Olha o que a palavra do Senhor diz, Gênesis 18, 25. Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti, seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Essa palavra aqui são palavras de Abraão, quando Deus anuncia a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, onde Abraão vai falar para Deus em oração intercessória, interceder para que Deus viesse poupar o povo. E se tivesse ali 50 pessoas justas, Deus pouparia a cidade por amor aos 50. Então, Abraão já mostrando Deus como o justo juiz. Nós temos também no livro de Salmo 96, mostrando Deus como juiz também, versículo 13, Salmos 96, e o versículo de número 13, ele diz assim: antes a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus virá, julgará o mundo, toda a humanidade com justiça. João, no capítulo também, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 12, e o versículo de número 46 ao 48, João, capítulo 12, versículo 46 ao 48, ele diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, quando Jesus ele veio aqui na terra, ele disse que não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Ele é o Salvador, ele veio para trazer as boas novas, porque já tem quem o julgue. Quem vai julgar a humanidade? É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que há de julgar toda a humanidade. Nós temos também na primeira carta de Paulo ao seu filho na fé, já dizendo a segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no reino e no seu reino. Jesus Cristo há de julgar os vivos e os mortos, aqueles que ficarem vivos ainda até o arrebatamento da igreja, até o dia do juízo final de Deus, Deus vai julgar. Também todos aqueles que morrerem antes da vinda de Cristo e do juízo, hão de ressuscitar e todos estarão diante do justo juiz, Jesus Cristo. Glória a Deus por isso.
A verdade prática também que é importante, ela fala assim: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Nós costumamos falar que a salvação é individual, né? O juízo de Deus trata cada um de uma forma individual. Naum, que é um dos profetas menores, no capítulo 1, versículo 3, a parte B, ele vai dizer que ao culpado Deus não tem por inocente. Tá? Glória a Deus por isso. A introdução nos diz: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 21, que nós estamos estudando. Né? Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer, para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Olha só. O maior problema, ou um dos maiores problemas, meus irmãos, da humanidade é pensar que pode pecar de uma forma desenfreada e que nada lhe acontecerá. Um dos maiores problemas da humanidade é esse. É pensar que pode pecar de uma forma desenfreada, como temos visto aí, a maldade aumentando, as perversidades aumentando, o pecado está de uma forma desenfreada, né? E muitos cometem tantas atrocidades, né? E pensam que nada lhes acontecerá. Né? Mas nós percebemos que Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer do salário, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um salário, e o salário do pecado é a morte. Nós temos 3 tipos de morte, né, que a Bíblia Sagrada nos revela, né, nos mostra. Primeira, a morte natural, que todos nós estamos na fila, não tem como fugir. Morte natural, todos vão morrer. Os que ficarão vivos, que não experimentarão a primeira morte, né? Porque ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, diz a palavra do Senhor em Hebreus. Né? Mas todos estamos na fila. Essa morte é natural, a primeira morte. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. A pessoa morrer espiritualmente, não tem força mais de seguir a Cristo. Ele morreu espiritualmente, não acredita mais em Cristo, não acredita mais na salvação. Ele morreu espiritualmente. E o terceiro tipo de morte é a pior das mortes, que é a morte eterna. Essa aí é a pior das mortes. Porque uma vez que a pessoa estiver nos últimos suspiros e se arrepender, ainda tem a salvação, alcança a salvação. A morte espiritual, a pessoa pode reviver, também pode levantar das cinzas e voltar ao primeiro amor. Mas a morte eterna não tem jeito. Né? Morreu sem Cristo, estará diante do tribunal de Cristo, o juiz do trono branco, onde o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticai a iniquidade, para o fogo eterno. Aí não tem mais jeito. É a pior das mortes, que é a morte eterna. Então, o maior problema, um dos maiores problemas da humanidade é pensar que pode pecar de uma forma desenfreada e que nada vai lhe acontecer. Mas a Bíblia nos diz que tem um salário. O salário do pecado é a morte. Mas pela misericórdia do Senhor, ele fala: mas o dom gratuito de Deus, é de graça, é a vida eterna. Glória a Deus. O primeiro tópico aí fala sobre a identificação do juízo divino. Nós temos 3 subtópicos para trabalharmos aí nesse primeiro tópico aí. Sobre a identificação do juízo divino. Primeiro subtópico: o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Isso aqui já é um ponto muito importante, porque Deus, ele ira, irmãos. Deus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Quando vem a ira de Deus,
ela não vem antes de um anúncio prévio, né? Deus avisa, como avisou através do profeta Jeremias, como avisou através do profeta Ezequiel para o povo, mas o povo não ouvia a voz dos profetas de Deus, né? Então, primeiro Deus dá o aviso prévio sobre o seu juízo que virá. Olha que a palavra do Senhor vai dizer em Amós, um dos profetas menores também. Amós, capítulo 3, versículo de número 7, ele diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Certamente o Senhor Deus Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor sempre está avisando do juízo, do julgamento, para o povo ver o arrependimento. Vem juízo de Deus, mas antes tem a misericórdia de Deus para chamando o povo ao arrependimento. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Isso aqui é muito importante. Por que Deus avisa? Para que o povo venha arrepender. Quando João Batista começa o ministério, ele começa dizendo assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus inicia o seu ministério também na mesma palavra de João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Deus está avisando para quê? Para que o povo venha arrepender dos seus pecados. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, né? Então Deus perdoa, mas quem recebe o perdão de Deus? Aquele que arrepende. Então todos aqueles que arrependerem alcançarão do Senhor o perdão, como na cidade de Nínive, onde Deus envia o profeta Jonas a pregar para a nação de 120 mil pessoas, né, que não conhecia, não sabia discernir a mão direita da esquerda, né, e Deus anuncia o juízo e aquele povo vai arrepender, né? Olha Jonas capítulo 3, versículo 10, que diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não o fez. Então Jonas prega, fala do juízo de Deus e o povo faz o quê? Se arrependeu dos seus maus caminhos, né? E a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito que faria e não o fez. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém, né? Então, quando Deus anuncia o juízo para o povo de Jerusalém, porque as oportunidades já haviam se expirado, né? Já haviam se esgotado as oportunidades. Deus falava através dos profetas, enviava outro profeta, mas o povo não queria conserto com Deus. Como hoje, Deus tem dado oportunidade, mas muitos não querem oportunidade. Vai ter que experimentar, né, do juízo de Deus. As oportunidades se esgotaram, né? Enquanto as oportunidades de Deus se esgotaram, veio o juízo de Deus sobre a nação de Jerusalém, né? A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso, o castigo é inevitável, trata-se de uma questão de justiça e santidade, né? Como ajudar aquele que não quer ser ajudado? Aquele que rejeita a oportunidade, que vira as costas para Deus, né? Não tem jeito. Por essa razão, o castigo é inevitável. Tópico número 2, a primeira parte do oráculo. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Isso aqui é muito importante, irmãos, que o juízo de Deus não vem simplesmente para o seu povo. Tá? Então, aplica para todas as nações. Provérbio capítulo 15, versículo 3,
um versículo muito importante. Ele vai dizer que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só, existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, costumaz, que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Então, as formas, maneira de Deus trazer juízo para a humanidade que virou as costas para Deus, né? Através das guerras, pestes, fenômenos naturais, escassez de alimentos, né? Crise econômica nacional, crise financeira, né? São os castigos de Deus para a nação que não quis Deus, que não se arrependeu de seus pecados. 3. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Que era o povo de Israel que eram mal agradecidos, né? É Deus que manda a chuva. É Deus que fertiliza a terra e os campos. Mas o que é que eles faziam? Eles não agradeciam a Deus. Em vez de agradecer a Deus, atribuir as colheitas a Deus, eles atribuíam e agradeciam e adoravam a Baal, né? Oséias, capítulo número 2, versículo número 8, ele diz assim, Oséias 2,8: Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão. Ou seja, a nação de Israel não reconhece que é Deus que dá o alimento, né? E o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Eles não reconheceram que tudo que eles tinham vinham de Deus, mas atribuíram quem? A Baal. Nós estamos falando aqui do povo de Deus, que emplacou idolatria no meio da nação, né? Lembra que Deus vai mostrar a Ezequiel toda essa sujeira no meio do seu povo. Além de atribuir a prosperidade, as riquezas a Baal, eles tinham ali uma imagem dentro do templo que provocou ciúmes a Deus, conhecido como a imagem de ciúmes, porque Deus havia declarado nos seus mandamentos, Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses além de mim. Então, a perversidade, a maldade, o distanciamento de Deus levou o povo a praticar idolatria, coisas desagradáveis aos olhos de Deus. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes no campo de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Então Deus, através do profeta Ezequiel, proclama o juízo primeiramente ao seu povo, a nação de Israel. E o juízo de Deus, irmãos, ele começa pela casa.
O juízo de Deus é para toda a nação que distanciaram de Deus, mas Deus ele começa primeiro pela sua casa, pelos seus filhos. Isso nós vemos isso na primeira epístola de Pedro, que Deus ele vai começar o juízo pela sua casa. Primeiro livro de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 17, olha o que a Bíblia diz. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O julgamento começa por onde, irmão? Pela casa de Deus, pelos seus filhos. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, não se engane, que se Deus ele começa o juízo, ele julga primeiro os seus da sua casa, quanto mais aqueles que não receberam como o Pai, né? Glória a Deus por isso. Tópico número 2 vai falar sobre a petição que Deus não atende. A petição, ou seja, a petição é a oração, clamor, súplica, intercessão, que Deus não atende. Deus é soberano, irmãos. Deus ele é soberano e indiscutível. Aquele que decide ele não escutar, ele não vai escutar. E é inquestionável, porque Deus ele é soberano. O primeiro subtópico diz: exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma, segundo Gênesis, capítulo número 18, a partir do versículo 32. Deus anuncia o juízo à cidade de Sodoma e Gomorra, e Abraão vai fazer o quê? Vai orar, Vai interceder pelo povo, para que Deus não venha a destruir a cidade. E imediatamente Deus não destrói a cidade. Deus vai escutar a oração de Abraão. Escuta a oração de Abraão. Olha, aí Abraão começa: se eu tivesse 50 justos, vai destruir? E Deus fala: não vou destruir pelos 50 justos. Depois abaixando para 45, depois para 40, depois para 30, depois para 20, depois para 10. Mas Deus ouviu a oração intercessória de Abraão para que Deus viesse poupar a cidade de Sodoma e Gomorra. Por que a cidade de Sodoma e Gomorra não foi poupada? Não foi por falta de oração e intercessão. Foi por falta de quê? De naquela cidade não haver justo. O povo era imoral, perverso, violento. Não tinha outra coisa a fazer senão ser eliminada como foi. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecado e rebelião. Moisés também vai interceder pelo povo, está lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 11 ao versículo número 14, quando Moisés está com Deus no Sinai, no Monte Sinai, quando Moisés desce, Deus fala: desce porque o povo corrompeu, construiu ali uma estátua, um bezerro de ouro, e Deus agora anuncia juízo de destruir. Moisés vai fazer o que? Vai interceder, vai pedir a Deus para poupar o seu povo, poupar aquela nação. E Deus escuta a oração intercessória de Moisés. Também Samuel, quando ele intercede, 1 Samuel no capítulo número 7, 1 Samuel 7, e o versículo de número 9, Deus também atende a oração de Samuel. Acompanhe comigo, 1 Samuel 7, versículo de número 9. Olha só o que a Bíblia diz: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor.
E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Diante de um juízo de Deus contra a nação de Israel, Samuel vai orar, pedir misericórdia a Deus pela nação de Israel, e a Bíblia diz que o Senhor lhe deu ouvido. Deus ouviu a oração intercessória do profeta Samuel. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e o renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessa experiência dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, né? Intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Né? Diante da oração de Abraão, onde Deus escuta a oração de Abraão, diante da oração de Moisés e Samuel, Deus escuta a oração desses homens. Nós também podemos orar, irmãos, uns pelos outros. Orar para que Deus venha poupar o seu povo, poupar o perverso, né? O mentiroso, o enganador, para que essas pessoas venham arrepender-se tocadas. Né? A função da igreja é sempre orar, né? Orar uns pelos outros. Diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nossa função não é criticar, não é condenar, não é ser juízo, porque quem vai julgar as nações, todos os povos, é a palavra de Deus. Já tem quem o julgue. A nossa função é o quê? Pregar. Nossa função é o quê? É orar uns pelos outros, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. 2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Chegou um momento, irmãos, chega um momento que o cálice de Deus enche, né? Chega um momento que as misericórdias do Senhor cessam também. Deus é misericordioso, sim. Deus dá oportunidade. Mas chega um momento que a porta da graça vai fechar. Deus deu oportunidade para Saul, né? No primeiro deslize, no segundo deslize, mas ele continuou deslizando. Né? E Deus vai falar para Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Olha o que Deus vai falar. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Samuel estava orando, né, por Saul, digamos assim, com um jeito mais light de conversar, porque ele é o rei. E Deus fala assim: até quando você vai ficar com dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Deus rejeitou Saul. Por que Deus rejeitou a Saul? Porque Saul rejeitou a Deus. Não porque Deus é mau. Saul rejeitou a Deus. Continuou na sua desobediência. Então Deus rejeita ele porque Deus foi rejeitado por Saul. Por que Deus rejeita a nação? Por que Deus rejeita pessoas? Porque as pessoas têm rejeitado a Deus. Deus é misericordioso, abre as portas da graça, dá diversas oportunidades, mas muitos não querem, né? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche teu vaso de azeite, vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido um novo rei. Saul perdeu a oportunidade, Deus o rejeitou, porque Saul havia rejeitado Deus.
Glória a Deus por isso, né? O profeta Jeremias intercedeu pelo povo. Jeremias capítulo 14, versículo 21. Jeremias, o profeta de Deus, intercedendo pelo povo, chamando ao arrependimento, mas o povo não arrependia. Mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orasse em favor de Judá. Olha o que Deus vai falar para Jeremias sobre o castigo que Deus já havia determinado para a nação de Israel. Nem mesmo Moisés, nem mesmo Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Esgotou a paciência de Deus, o cálice da ira de Deus encheu ao ponto de derramar. Não adiantaria Jeremias interceder pelo povo. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, não adianta você orar, porque minha paciência esgotou. Nem mesmo Moisés, nem mesmo Samuel, se estivesse no seu lugar, orasse, eu não iria atender, porque o castigo agora é inevitável. 3. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Né? A Bíblia vai dizer que, a partir do versículo 17 do capítulo 5 de Tiago, da carta de Tiago, vai dizer que Elias era segundo as mesmas paixões que nós, e orou e Deus atendeu. Né? Por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, depois de Elias orou novamente e Deus mandou chuva sobre a terra. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. Chega um momento que o pecado da humanidade ultrapassa todos os limites. Aí não adianta Moisés orar, não adianta Samuel orar, não adianta Abraão orar, não adianta Elias orar, não adianta ninguém orar, não adianta ninguém interceder, né? Porque chegou o juiz de Deus. Né? O pecado ultrapassou todos os limites. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Essa palavra aqui, abjura, significa o que é abjurar? Renegar a crença. Abjurar significa renegar a crença em que antes acreditava. Então, tem pecados que é para a morte, né? Porque pessoas rejeitou a Cristo, não quis mais saber do perdão de Deus, negou a fé em Cristo Jesus, há pecado para a morte. Primeira Epístola de João, capítulo 5, e o versículo 16, ele diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecare para a morte. Então tem pecado que não é para a morte. Aí Deus fala assim: esse você pode orar. Mas há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então há pecado que é para a morte. Que pecado é para a morte? Quando ultrapassa todos os limites, né, meus irmãos? Pessoas que não aceitaram
a palavra, a mensagem de Deus, não arrependeu, continuou nos seus pecados, abusou da paciência de Deus. Deus está falando assim, ó, esse pecado é para a morte, não ore, não adianta mais orar. Tem situação que não adianta você orar, irmão. É notório que em muitos casos você ora, mas a pessoa não quer arrepender. Primeiramente veio o querer. Deus não obriga ninguém, Ele diz que está à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus está à porta batendo. Mas se a pessoa não quer abrir a porta, não vai ser uma situação que você vai adiantar você orar, porque há pecado para a morte. É a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé, do seu Deus. Olha só, Hebreus capítulo de número 10 também, versículo 28, 29, Hebreus 10, versículo 28 e o 29, a Bíblia diz assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunha. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, aquele que conheceu a Cristo, aquele que um dia estava com Cristo, que conhece a palavra de Deus, mas agora que profana o nome de Deus, que escandaliza o nome de Deus, esse receberá maior castigo. Diz aqui: de quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aqueles que pisar o Filho de Deus, envergonhar o nome de Deus, conhece a Deus, seguia a Deus, agora estão profanando o nome de Deus, receberá maior castigo. E tiver por profano o sangue do testamento em que foi santificado, antes foi santificado pelo sangue de Cristo, agora está profanando o sangue de Cristo, e fizer agravo ao Espírito da graça. Aquele que conhecia, aquele que conhece, e agora que rejeita Cristo, que blasfema o nome do Senhor, o Espírito da graça receberá o maior castigo, diz a palavra do Senhor. Deus, Ele é amor, mas também é juízo também, né? Glória a Deus por isso. Nós podemos aí irmos para o tópico número 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Primeiro subtópico: por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Então a geração, irmão, dos profetas, né? A geração dos profetas Jeremias, Ezequiel, eles tinham conhecimento da destruição de Sodoma e Gomorra. Por que aquelas cidades foram destruídas? Por causa da corrupção, por causa da violência, por causa da idolatria, por causa da maldade. Eles sabiam, eles conheciam. E Deus é o mesmo, meus irmãos. Deus é o mesmo. Nós conhecemos também. Porque essas cidades foram destruídas. E temos vivido um período onde a corrupção tem aumentado, a maldade, a violência. Então Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Dessa geração de Jeremias e Ezequiel, eles conheciam os relatos da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas mesmo o conhecimento do que aconteceu com essas cidades não exemplou, não serviu de exemplo para eles, né? Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos?
Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Então, por que eles não acreditavam que os profetas estavam falando a verdade? Que Jeremias não estava falando a verdade? Que Ezequiel não estava falando a verdade? Que a cidade de Jerusalém seria destruída e o templo seria destruído? Porque no olhar deles, a nação, havia mais de 10 justos ali. E Deus havia falado para Abraão, se tiver 10 justos, eu vou poupar o povo. Então, se Sodoma e Gomorra não foi poupado, porque não tinha 10 justos. Esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma. Olha só, irmão. Se tivesse 3 homens de Deus na geração de Ezequiel e de Jeremias, se tivesse lá Noé foi um homem justo diante de Deus. Quando Deus anuncia o dilúvio, Noé e sua família é salva, né? Ele vai dizer que mesmo se tivesse Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça livraria apenas a sua alma. Somente eles seriam livres da nação de Judá. Jeremias foi poupado, Ezequiel também foi poupado do juiz de Deus, porque eram justos, eram profetas verdadeiros, né? Este oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chancela. O que é chancela? Selo aplicado a um documento oficial. Vem acompanhado da chancela de autoridade espiritual, diz o Senhor Jeová. Ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Então, por que o povo rejeitou os profetas? Né? Porque eles não acreditaram na mensagem dos profetas. Eles rejeitaram a mensagem do profeta. Porque eles não acreditaram na mensagem do profeta. Eles eram capazes de acreditar na mensagem do falso profeta Ananias do que acreditar no profeta verdadeiro que era Jeremias. Era a mensagem do falso profeta do seu coração, mas a mensagem do verdadeiro profeta era a mensagem que vinha de Deus. Então muitos rejeitam a mensagem que vem de Deus para receber a mensagem que vem do coração de pessoas, de homens, que vem para amaciar o ego. A mensagem de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, é aquilo que a humanidade precisa, não é aquilo que ele quer. O Senhor fala para a humanidade aquilo que a humanidade precisa ouvir, não é aquilo que ele quer ouvir. E isso desagrada a muitos, como desagradou a geração de Ezequiel e de Jeremias. Porque eles queriam ouvir uma mensagem para agradar o coração. E os falsos profetas falavam assim, palavra para agradar o coração. 2. Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, era o exemplo de justo, reconhecido de todo o povo, pois adoravam e serviam o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Porque Deus cita, através do profeta, Noé, Daniel e Jó? Porque eram homens justos. Porque eram homens tementes a Deus. Gênesis, no capítulo 6, versículo 7. Gênesis 6, 7. Olha o que a Bíblia vai falar sobre
a vida de Noé. Diz: e disse o Senhor Deus: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. O versículo 8 diz: porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem justo. Nós temos Jó, no capítulo 1, versículo 8, também falando de um homem chamado Jó, que foi homem temente a Deus, citado pelos profetas. Diz Jó 1:8: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Então, era um homem justo, homens temente a Deus. E até mesmo esses homens, se existisse na geração de Jeremias e Ezequiel e intercedesse pelo povo, Deus não ouviria. Porque a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, como eu costumo falar, que a longanimidade de Deus é como uma borracha que estica. Vai chegar um momento que essa borracha vai perder a elasticidade. Ela vai esticar, mas chega um momento que ela perde a elasticidade. E quando ela perde a elasticidade, ela vai arrebentar. Assim é a paciência de Deus. Ela é longânimo, mas chega um momento que ela vai se esgotar. 3, para finalizarmos, o profeta Daniel. Nos últimos tempos têm surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justo. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome de Ezequiel, empregada em Dan, não é como Daiel, usada no livro de Daniel. E segundo o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia. Era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados. Daniel ele é citado, mesmo jovem, entre esses patriarcas, Noé e Jó, não é por acaso. Que desde cedo, desde o início da sua chegada em Babilônia, ele se manteve, ele se colocou como um homem temente a Deus. Isso ele diz aqui no seu livro, no livro que leva o seu nome, Daniel capítulo 1, versículo 8, ele diz: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele chega em Babilônia, ele já tenta no seu coração a não se misturar, a não se contaminar. Isso já destacava, já foi um destaque como um homem de Deus. E Daniel era um homem de uma boa reputação em Babilônia. Ele fez parte de praticamente todos os reinos que foram formados ali em Babilônia. A reputação de Daniel era destacada como um homem de fé, um homem de sabedoria, e essa fama se espalhou, rapidamente
entre os exilados de Babilônia. Então, mesmo Daniel, mesmo Noé, mesmo Jó, na geração de Jeremias e Ezequiel, orando, pedindo a Deus misericórdia pelo seu povo, para que não viesse ter o juízo de Deus, experimentar o juízo de Deus, não adiantaria, porque o Deus já havia decretado, porque eles perderam a oportunidade. A porta da graça fechou. Como eu costumo falar, irmãos, quando o juízo de Deus vier, não adiantará pedir misericórdia. Quando Deus estabelece juízo, não adianta pedir misericórdia. Imagine que quando as primeiras pedras começam a chover na cidade de Sodoma e Gomorra, muitos clamaram por misericórdia, mas não foram ouvidos. Porque antes Deus havia anunciado para eles arrependerem e não arrependeram. Imagine quando as primeiras gotas de águas começaram a pingar na terra da geração de Noé. E a arca está fechada, Noé e sua família. Imagine que muitos ali começaram ali a arrepender e acreditar na mensagem de Noé. E batendo na porta, pedindo para que Noé viesse a abrir a porta. Mas a porta já havia fechado. Quando Deus anuncia o juízo, não adianta mais pedir misericórdia. O momento de arrepender é agora. De pedir a misericórdia de Deus é agora. De recomeçar como um novo homem, uma nova mulher é agora, porque a mensagem está sendo pregada. Mas quando o juízo de Deus vier, não adianta mais pedir misericórdia. Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas, 5 estavam despreparadas. Aquelas 5 que estavam preparadas entraram para as bordas. As 5 despreparadas saíram para buscar azeite e quando voltaram encontraram a porta fechada. E elas gritaram, esbravejaram: abre-nos a porta, porque agora nós temos azeite. Mas ouviu-se uma voz para apartar daquele lugar, para o fogo eterno, lugar de tormento. Porque quando Deus anuncia o juízo, não adianta mais arrepender. Amém? Glória a Deus. Deixa eu concluir dizendo que a nossa lição, consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina que justifica o pecador que crê em Cristo. Então, ao pecador, aquele que não se arrepende, receberá a sua retribuição. Deus, Ele é juiz. Ele é juiz. E Ele julgará toda a humanidade. A justiça de Deus. Justiça significa retribuição. Toda a humanidade receberá a sua retribuição, a sua recompensa diante do juiz de Deus. Aquilo que fez de bom, aquilo que fez de mal. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse estudo. Espírito Santo de Deus, te agradecemos por estudar a Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, por entender a Tua Palavra, Senhor. Pai, nos ajuda a nós viver a Tua Palavra. Não só ser simplesmente ouvinte da Palavra, mas praticante da mesma. A geração de Jeremias e Ezequiel conheceu o juízo do Senhor na cidade de Sodoma e Gomorra, mas isso não os exemplaram. Senhor, Tu és o mesmo, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, a olharmos, meu Deus, para a geração de Sodoma e Gomorra, para a geração de Jeremias e Ezequiel, onde experimentaram do Teu juízo, meu Pai. E sabemos, ó Deus, que se nós não arrependermos, se não tivermos uma vida com o Senhor,
Um dia nós estaremos diante do juiz e seremos julgados por ti. Oh, Pai Santo, obrigado por essa palavra que preencheu os nossos corações, nos fez crescer nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.